Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série montando a minha CNC caseira. No vídeo passado eu lancei um desafio, o que estava errado quando a gente fez o vídeo projetando a parte do novo eixo Z. No vídeo de hoje eu vou dar o resultado. Bom pessoal, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que deixou lá nos comentários, né, a resposta, o que achava que estava errado quando a gente projetou o novo eixo Z. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar só o que estava errado, eu vou ler os 18 comentários e a gente vai analisando um por um e eu vou mostrando por que o cara está certo ou por que o cara está errado, assim pode ser até que esclareça a dúvida de alguma pessoa. Só que antes de dar as respostas, pessoal, já deixa seu like aí no vídeo, tá? Para fortalecer o canal, compartilha nas mídias sociais e se inscreve, pessoal. Se inscreve que é de graça, hein? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos à primeira resposta. O Júlio Ferreira Nascimento, ele disse que a largura poderia ser reduzida, mas o comprimento não, porque o eixo já está montado, tá? Eu achei que foi uma resposta muito vaga, tá? Não dá para entender muito bem, então eu vou considerar que essa resposta está errada, tá? Resposta número 2, pessoal. O Acílio, ele diz que o erro está na distância entre os pylon blocks. Está falando que eu diminuí a distância comparado com o original e que isso vai acarretar em mudar toda a estrutura do eixo Z. Mas na verdade, eu já disse que ia mudar a estrutura do eixo Z inteira. Então não é esse o erro, tá? A terceira resposta, pessoal, é do Jackson Depp. Ele diz que eu não calibrei o ponto zero corretamente e que também a distância dos furos do pylon block estão erradas, tá, pessoal? Isso não procede. Primeiro que calibrar o ponto zero ou não ia interferir no novo eixo Z, tá? Isso não ia trazer nada de errado. E a distância dos parafusos, elas estão corretas, tá? Para o meu pylon block que eu tenho aqui, são essas distâncias e está exatamente correto. Então essa resposta que ele deu está errada. Resposta número 4. O DRS-TV, ele diz que com a nova base do eixo Z, você vai ganhar mais área útil no eixo X, mas para ganhar mais área útil na profundidade do eixo Z, teríamos que mexer na altura das laterais, tá? Isso não procede, tá? Não temos que mexer nas laterais, não é esse o problema. Então, resposta errada. Resposta número 5, Nivaldo dos Santos, ele está falando que você mostrou e falou o ponto zero da máquina, só que o correto era o ponto zero da peça. Tá? Você está certo nessa colocação, na hora de mostrar no SketchUp, onde eu estava ensinando a colocar o ponto zero, eu acabei me confundindo e falei ponto zero da máquina, na verdade é ponto zero da peça, tá? Mas isso foi só um erro na hora de falar ali, que era ponto zero da máquina. Eu falei ponto zero da máquina, mas era ponto zero da peça, mas isso não vai interferir em nada no novo eixo Z, tá? Então não é esse o erro, tá? Eu errei ali no vídeo, eu me confundi na hora de falar, mas não é isso que vai ter prejudicado o novo eixo Z. Então, resposta errada, se for ver. Resposta número 6. Roque Rodrigues, ele está falando que a primeira peça que você mostra, falta 2 furos do suporte da tupia. Já a segunda peça que você mostra em seguida está normal com os 4 furos. Isso não é verdade, porque eu só tinha uma única peça e ela já estava pronta na minha mão quando eu mostrei, tá? Então, a mesma peça que eu mostrei no começo é a que eu mostrei no final do vídeo. Pode ser que a minha mão, na hora de mostrar a peça, escondeu o furo, mas não é esse o problema, tá? Todos os furos estão na peça, não está faltando nenhum furo, não é esse o problema. Resposta errada. Resposta número 7. Wilson Souza, ele está falando, você vai colocar 2 suportes para a tupia, mas não tem os furos do que vai no meio, e nem o espaço para fazer os furos. Isso não é verdade, os furos estão lá, vocês que não perceberam. Se você olhar lá no desenho de SketchUp, você vai ver que está lá os 4 furos, dos 2 furos para cada suporte, tá? Então, resposta errada. Resposta número 8. Roniel Santana, ele está falando que a máquina só terá aumentado a área útil se trocar todo o eixo Z, ou seja,
aquela base onde ia ser colocada a peça que foi fresada no vídeo. Na verdade, eu já estou fazendo um novo eixo Z inteiro, todas as peças vão ser trocadas. Então, está falando que tem que trocar todo o eixo Z. Na verdade, já estou trocando todo o eixo Z. Eu quero saber qual foi o erro no projeto do novo eixo Z. Então, resposta errada. Resposta número 9. José Carlos Pereira Machado. Ele diz que há uma diferença de tamanho entre a peça nova e a antiga. Você no começo do vídeo mostrou a peça nova, igual em medidas no SketchUp. Mas quando pronta ela era muito menor. Isso também não procede, tá? A peça que eu mostrei no começo do vídeo é exatamente a peça que eu mostrei no SketchUp, porque foi feita o fresamento da peça com aquele desenho que estava lá. Então não é verdade. Ele também disse que terá que trocar todo o suporte do eixo Z. Na verdade, o projeto já é um novo eixo Z. Isso eu já sei que eu vou ter que trocar todo o eixo Z. Então, o que está errado nesse novo projeto? Então, vou considerar a resposta errada. Resposta número 10. Nelson Romero. Ele está falando que o erro é que você fez a peça menor na largura. No caso, tem que mudar a distância entre as guias do eixo Z. Na verdade, ela é mais estreita na largura e, consequentemente, eu vou mudar os eixos do eixo Z, tá? Das guias lineares. Isso já está no projeto, tá? Não foi esse o erro. Então, resposta errada. Resposta número 11. Quem mandou a resposta foi o Reis. Ele está falando que no vídeo passado foi comentado sobre a área útil da CNC caseira, que iria ter um ganho se fosse trabalhado no eixo Z, alterando suas medidas. Um ganho nos eixos X e Y da máquina, porém pode não ocorrer devido aos fim de cursos, tá? Na verdade, os fim de cursos não tem nada a ver com isso, tá? O fim de curso não vai atrapalhar em nada na área útil, tá? Então, resposta errada. Resposta número 12, tá? Quem manda foi Roniel Santana. Ele está falando que o erro está na parte onde eu falo que a fresa vai alargar os 10 milímetros com profundidade de 6 e depois irá continuar a furação. E na verdade ocorreu o contrário. Tá, pessoal, isso não foi um erro, tá? Eu disse que a fresa ela ia alargar o furo 10 milímetros durante 6 milímetros e depois ia fazer o furo. Só que na hora de mostrar, a máquina fez o furo primeiro e depois alargou os 10 milímetros. Tá? Na verdade só foi invertida a ordem, mas isso não é um erro. O resultado final foi exatamente o que eu falei que ia acontecer. Um furo de 6 milímetros com 6 milímetros alargado um diâmetro de 10 milímetros. Então ficou perfeitamente do jeito que eu disse. Só a ordem que a máquina fresou é que ficou inversa, tá? Então eu vou dar a resposta errada. Resposta número 13. Quem mandou foi o Donizete da Silva. Eu não entendi muito bem a sua resposta. Você escreveu erro na marcação das medidas dos furos 8 milímetros, que eram 8/8. Primeiro que não tem nenhum furo de 8 milímetros, então eu não entendi essa resposta, então eu vou considerar errada. Resposta número 14. Leandro Monteiro. Ele disse que o que está errado no vídeo 16 é que eu falei que no próximo vídeo seria a continuação do eixo Z e não foi. Você quis dar uma de espertinho nessa resposta, né, Leandro? Na verdade, então eu vou ser espertinho também no argumento, tá? No vídeo 16 a gente falou do novo eixo Z, eu disse que no próximo a gente ia continuar. E daí no 17 eu falei do desafio. Mas por que eu falei do desafio? Porque eu achei um erro no eixo Z. Então o desafio é continuação, é o que está errado no eixo Z, no novo eixo Z. Então é continuação do eixo Z sim, então eu vou considerar que a sua resposta está errada, hein? Resposta número 15. Quem mandou foi Hugo Pereira. Ele está falando que o que está errado é a distância entre os rolamentos da guia linear do eixo Z. Na verdade não está errado, porque tem um novo projeto do eixo Z. Então não é para você comparar aquela peça nova com aquelas partes de MDF, tá? É para comparar o projeto novo inteiro. O projeto novo inteiro, as guias lineares, os rolamentos, as distâncias estão totalmente exatas, tá? Então vou considerar a resposta errada. Resposta número 16. Quem mandou foi o S. Ferreira. Ele está falando o seguinte, o tamanho da peça que você fresou é quase do mesmo tamanho das guias, ou seja, os pylon blocks ficariam nas extremidades superiores e inferiores da peça. Nesse caso, não teria espaço para a peça percorrer
já que ficou no comprimento quase o mesmo das guias lineares. Tá, essa parte da sua resposta, metade está certa, metade está errada. Primeiro, você falou certo, os pylon blocks iam ficar nas duas extremidades. Só que a peça não tem o mesmo tamanho da guia linear que você está dizendo, tá? Daí mais para baixo você diz, os furos do pylon blocks da parte inferior da peça estão errados, tem que ser feito no meio da peça. Primeiro, nessa peça que eu mostrei, não tem espaço para colocar o pylon block no meio, porque exatamente cabe só nas extremidades. Então eu vou considerar que a sua resposta, ela está meio certa, tá? Você pensou certo, mas você escreveu errado. Então eu vou considerar mais ou menos aí a sua resposta. Resposta número 17. Quem mandou foi Gustavo Souza. Ele coloca assim, você disse que o PEAD, ou seja, aquela nova peça que eu tinha mostrado, aumentaria a área útil da CNC. Só que ela não vai aumentar devido à base do eixo X. Cara, se você tivesse parado aí, você tinha acertado. Só que daí você foi completar, né? Você colocou assim, corrigindo, base no eixo Z. Daí você errou, cara. Tô brincando, tá? Eu vou considerar que você acertou porque você pensou certo. Você escreveu certo e depois você foi corrigir, você corrigiu errado, tá? Mas eu vou considerar que você acertou, tá? E a resposta número 18, quem mandou foi o Luiz Mota. Ele colocou assim, o eixo Z para mim está mal projetado, está limitado pelo eixo X. Tá, ele foi meio rápido aí nas palavras, não explicou muito, mas eu entendi o que ele quis dizer, ele está certo, tá, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês o que essas duas respostas, o que eles quiseram dizer com isso, por que está errado, qual é o problema do novo eixo Z, como eu corrigi e como ficou a nova peça, tá? Bom, pessoal, então vou dar a resposta agora, a resposta oficial, o que é que estava errado, tá? Eu peguei os suportes da Tupia, que a gente já tinha feito no outro vídeo, e coloquei aqui na base que eu tinha feito, tá? Eu não apertei os parafusos ainda, tá? Só encaixei aqui para vocês terem uma noção. Ou seja, isso aqui é para vocês verem que na peça antiga já tinha espaço para todos os parafusos do suporte da Tupia, tá? Porque teve gente que falou que faltava. Então tá aqui. O que estava errado é o seguinte, pessoal. Essa peça aqui, eu falei que ia acontecer, que esse novo eixo Z, ele ia ter mais área útil na área do Z, tá? E na parte do X. Na parte do X, beleza, ele é mais estreito, ele vai ter mais área útil, sem problema nenhum. Só que na altura do eixo Z, o que eu fiz errado foi o seguinte, ele não vai ter mais área útil, ele vai ter mais deslocamento. Isso ele vai ter, porque ele é menor, os pylon blocks estão mais perto um do outro, e ele tinha uma altura menor, então consequentemente ele ia ter mais movimentação, ele ia se deslocar mais no eixo Z, só que ele não ia deslocar mais para baixo, ele ia deslocar entre as guias só, ele não ia ter mais profundidade, tá? Por quê? Pelo seguinte, deixa eu virar a câmera aqui, pessoal. O que vai acontecer? Isso daqui é como está hoje, olha até onde eu consigo descer. Ele não desce mais que isso, porque o pylon block bate aqui. Então eu consigo ter essa profundidade. Com o novo eixo Z, do jeito que estava projetado, o que ia acontecer? O pylon block está muito aqui na ponta, ele ia bater aqui. Então a máquina não ia descer mais que isso, pessoal. Esse era o problema. Então alguns falaram o seguinte, o eixo Z não ia ter profundidade porque ele ia bater na base do eixo X, que é essa peça aqui. Outros chamaram essa peça como base do eixo Z. Então eu considerei certo as duas coisas. Então, porque tem gente que acha que essa peça ela é a base do eixo X e tem gente que acha que essa peça é a base do eixo Z. Tá? Essa peça aqui eu acho que é a única peça mais controversa da CNC, porque ela pertence aos dois eixos, tá? Então por isso que eu considerei correta. Então esse é o problema. Essa parte aqui essa peça do novo eixo Z, ela vai bater aqui no pylon block, o pylon block vai bater nessa base e não vai descer mais que isso. Então a gente vai conseguir ter mais deslocamento, só que não vai ter deslocamento para baixo.
porque ele vai bater aqui. Então esse é o problema, tá? Então eu vou mostrar agora como foi que eu resolvi o problema. Então, pessoal, essa foi a peça que eu mostrei no vídeo 16, que é a que está com problema, e essa é a peça correta, que resolve o problema. A parte dos pillow blocks, ó, é igual, eles estão na mesma distância, os mesmos furos e tudo mais. O que mudou é o seguinte, ela tem mais espaço para baixo do pillow block, é onde vai ser fixada os dois suportes da tupia, tá? Os dois suportes vão aqui, abaixo do pillow block. Então quando o pillow block descer e bater na base, praticamente o suporte da tupia já está na base da máquina, mais os 2 centímetros da tupia, da fresa, ele já vai encostar na base da mesa, tá? Então a gente vai conseguir um maior deslocamento e maior profundidade no eixo Z. Então essa peça é a peça correta, tá? Eu vou montar agora o suporte da tupia aqui para vocês verem como vai ficar. Bom, pessoal, vou mostrar agora como montar o suporte da tupia, tá? Os dois suportes na nova base. A gente vai utilizar para fixar o suporte da tupia 4 parafusos de 5 mm e 45 mm de comprimento, tá? Porque a minha base que eu deixei aqui, ó, eu deixei com 2,5, tá? 25 mm. Então, parafuso e arruela. E na parte de trás, outra arruela e uma porca de pressão. Do outro lado a mesma coisa. Parafuso e arruela. Arruela e porca de pressão. Arruela, porca de pressão. Agora é só apertar. Agora aqui na ponta, onde vai prender a tupia, a gente vai utilizar parafusos de 5 mm de diâmetro por 3,5, 35 mm de comprimento, tá? Mesma coisa, arruela. E aqui do outro lado vai outra arruela e uma porca de pressão. Isso aqui eu não vou apertar agora porque eu não coloquei a tupia ainda, eu vou deixar só encaixado, só para vocês verem. E aqui nesse aqui também uma arruela e uma porca de pressão. Então é isso aqui, pessoal, ó. Tá tomando forma, tá ficando bem interessante, eu achei que ficou bem legal. Então a tupia vai aqui, depois a gente prende os parafusos para fixar. Nos outros furos vão os pillow blocks, 4 pillow blocks, e aqui no meio o suporte da castanha, tá? Olha só, pessoal, a diferença agora. Nesses 4 furos aqui vai ter um pillow block, nesses outros 4 vão ter um pillow block. Eles vão encostar aqui, ó, na base do eixo X. Então eles vão descer até aqui, ó. Olha a diferença, olha onde a peça chega agora. O suporte da tupia está quase encostando na base. Mais os 2 centímetros aqui, que é a ponta da tupia, praticamente ele encosta na mesa. Então a gente vai conseguir descer a mesa, descer a tupia até encostar na mesa e vai conseguir subir até passar a ponta da fresa
base do eixo X, tá? Então a gente vai conseguir todo o movimento muito melhor do que com o MDF. Sem contar que olha a diferença da peça. Muito mais bonita, muito mais bem acabada, muito mais profissional, né? Ficou bem legal. Vamos agora mostrar no SketchUp como fazer essa alteração, o que mudou, quais as medidas, tá? Quanto que eu aumentei e como que ficou a furação. Esse daqui é o desenho que a gente tinha feito no outro vídeo, né, da base do eixo Z, a base que ficou errada, ele ficou curta, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, vamos apagar essa aplicação aqui do Sketch Weekend que faz o recorte por fora, tá? O que você tem que fazer? Ou você clica com o mouse aqui e aperta Deleta no teclado e apaga toda essa parte em volta aqui que ele acrescentou, ou você pode clicar nessa ferramenta aqui que é uma borracha. Clicando na borracha você pode apagar. Tá vendo? Apagou toda a aplicação do corte por fora. Para a gente não perder a referência, vamos colocar mais para cima uma linha guia. Tá? Uma linha guia você faz com a trena, tá? Você pega aqui, sobe e marca uma linha guia. Tá? Só para ter como referência, depois para não perder os outros furos que a gente já fez, que os outros furos todos estão corretos, tá, pessoal? É só o suporte da tupia que está errado. Então, colocou mais uma referência ali, vamos marcar tudo. Vamos pegar esse ícone aqui do SketchUp para subir. Vamos pegar aqui na bordinha e colocar aqui, ó. Beleza. Agora que a gente já colocou a peça para cima, vamos apagar a peça. Você pode apagar aos poucos, clicando um de cada vez e apertando Deleta, ou você pode clicar nessa parte azul aqui, ó, 2 vezes, bem rápido, e ele vai marcar toda a peça e depois você apaga, tá? Como os furos, eles não fazem parte do desenho, eles são ferramentas que a gente acrescentou aqui do Sketch Weekend, então eles continuam lá, tá? Vamos agora fazer um novo retângulo. Por que eu pus a referência ali? Para fazer desse cantinho para cá e não perder os outros furos, senão eu teria que fazer todos os furos de novo. Então vamos pegar o retângulo, vamos pegar aqui na quina onde estava, solta em qualquer lugar aqui, pessoal, clica uma vez com o mouse, ó, ele vai soltar. Agora você não faz mais nada, você vem aqui na caixa de onde tem os parâmetros aqui embaixo e coloca 120, que é a largura, pelo novo valor agora que é 190 e dá Enter. Daí ele faz o retângulo nessa medida. Tá? Tinha gente que estava com dúvida de como fazer isso. Então é isso. Toda vez que você aplica, faz um desenho, logo em seguida, se você vier na caixa de medidas e alterar as medidas e der um Enter, ele assume as medidas que você colocou. Outra coisa que a gente tem que fazer agora é apagar os furos do suporte da tupia, porque eles estão errados, tá? Então, esse furo do suporte da tupia apaga, esse aqui apaga, esse aqui vai apagar e esse aqui vai apagar. O resto continua tudo certo no mesmo lugar. Os pylon blocks e o suporte da castanha, tá? A gente só vai agora acrescentar aqui o suporte da tupia mais para baixo. Então, quais são as medidas agora? A medida da lateral continua sendo a mesma. Então, se pegar a trena, coloca aqui 7,5. Então, ó, tá dando 8, tá vendo? Eu vou soltar. Logo em seguida eu vou ali na caixa de medidas e vou colocar 7,5. E vou dar Enter. Ele coloca a medida no lugar certo. Do lado de cá, 7,5. Aqui, 7,5. E a partir dessa, 50 milímetros. Pronto, esses são os 4 lugares onde a gente vai fazer o furo do suporte da tupia. Então a gente vai pegar a ferramenta de furo simples e vai colocar os 4 furos aqui. Feito isso, a peça está pronta. Agora a gente vai colocar o recorte por fora. O segundo ícone aqui, recorte por fora. Aplicou o recorte por fora. Vamos pegar o íconezinho de tabs e vamos colocar as tabs novamente. Você põe quantas você achar necessário, tá? Vou pôr uma de cada lado. Agora aqui embaixo eu vou colocar de novo o ponto 0, que é esse X aqui.
na peça, tá? Então, corrigindo o que eu tinha falado errado, aqui não é o ponto zero da máquina, tá? É o ponto zero dessa peça. Então, esse é o ponto zero da peça. Feito isso, tá pronto, pessoal. Agora é só clicar aqui na seta verde, vai gerar o G-Code e daí é o procedimento normal que você tem que fazer, que é depois abrir lá no Universal G-Code Sender e mandar a máquina fresar, tá? Então essa é a alteração que tem que fazer daquela peça antiga para nova. Ela aumentou o comprimento, né? A altura da peça aumentou, os pilon blocks e o furo da castanha ficam no mesmo lugar. O que muda é que o suporte da tupia vem para baixo. Tá? Então agora essa peça está correta, tá, pessoal? Então essa é a alteração que tem que fazer aqui. Para gerar o G-Code é só clicar aqui na seta verde, escolher o diretório e mandar salvar, tá bom? Bom, pessoal, então esse aqui é o novo eixo Z, está tomando forma. No próximo vídeo a gente vai projetar as peças que faltam e vamos ver a máquina fresando. Eu vou mostrar a parte que eu não mostrei ainda, que é como posicionar a máquina, ajustar a altura do eixo Z antes de começar o fresamento, carregando o G-Code lá no Universal G-Code Sender e mandando a máquina fresar, tá? Tinha gente que está com dúvida nisso, então no próximo vídeo a gente vai fazer isso. Então é isso, pessoal. Se você está gostando da série Montando a Minha CNC Caseira, deixa seu like aí para fortalecer o canal, divulga nas mídias sociais e se inscreve para ficar sempre avisado, tá, pessoal? Se inscreve que é de graça. A gente se vê no próximo vídeo.